Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Meus queridos amigos examinandos da segunda fase mais bombada do Brasil. Boa noite você de casa que está assistindo a gente aí ao vivo. É um prazer estar aqui com você. Você que está assistindo nossa aula gravada aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depois desse susto aí, para testar o coração, né? Já falei a vocês que a gente vai fazendo isso aí, para ver se o coração da gente fica bom, fica nos trinques para a prova, então a gente vai testando o coração também. Galera, a gente vai começar aí mais uma aula da nossa segunda fase e definitivamente estamos aqui para poder tentar ajustar a nossa última peça, né? Última estrutura, melhor assim dizendo. Vamos treinar hoje a estrutura coringa. E como eu havia dito para vocês desde o início do curso, a gente vai estudar 4 estruturas de petição aqui. Uma estrutura que é da reclamação trabalhista, e aí vai ser usada só para RT. Uma estrutura para contestação, que aí vai ser usada só para contestação. Uma estrutura que é a estrutura dos recursos, que a gente vai usar para todos os recursos e também contra razões. E a estrutura coringa, que é aquela que vai ser usada para todas as outras petições que não sejam essas que eu acabei de mencionar para vocês. Então, essa estrutura que a gente vai utilizar hoje é chamada de estrutura coringa. E aí a gente vai aprender hoje 2 peças no tempo de uma aula. Vocês vão ver que são 2 aulas em uma, na verdade, né? A gente vai ter hoje 2 em 1. Então, fique atento que a gente vai ter aí o 2 em 1 da gente aqui. E um ponto importante que eu queria falar com vocês é o seguinte. Alguns colegas, eu tenho que falar isso sempre, porque tem alguns colegas que ficam naquela coisa de confiar nas 3 principais peças, reclamação, contestação e RO para a prova. E esquecem da estrutura coringa. E a estrutura coringa é uma estrutura que pode ser cobrada em muitas peças e é uma estrutura que você precisa saber. Não confie nas 3 principais petições, porque a banca pode vir sim cobrando qualquer outra peça que não seja uma dessas 3. E se ela cobrar alguma que não seja dessas 3, ela pode vir cobrando uma peça que utiliza a estrutura coringa, tá? Então é importante que você tenha atenção, dê atenção para essa peça, tá? Para essa estrutura. E o ponto forte aqui que eu acho que é interessante para você aprender a partir de agora é que todas as peças que você vai ver, você já viu a estrutura e vai ver só o que é diferente de uma coisa para outra. Então isso é importante para a gente também, tá? Então vamos começar ensinando essa parte aqui. E observe o detalhe. Obviamente que agora eu também vou ler atentamente o enunciado. E quando eu identificar a peça, eu vou botar a estrutura da peça no rascunho. A questão é que agora, na aula de hoje, a gente vai ver 2 peças, mas utiliza a estrutura coringa. Então, teoricamente, você colocaria a mesma estrutura no rascunho. A diferença é que existe um detalhe ou outro que não tem na ação de consignação e tem na de inquérito e vice-versa. E aí, com esse detalhe ou outro que tem diferente, você já pode colocar no rascunho também o que é de diferente, tá? Observe que você vai sublinhar as informações mais relevantes e destacar no rascunho as principais informações relacionadas à peça. Um ponto bacana é que quando você vai identificar a peça, independente da peça que você for fazer, a parte do mérito vai ser sempre a parte que vai mais pontuar. E aí são as teses que serão abordadas na sua peça que vão trazer a maior pontuação para você. A gente já teve ação de consignação que foi cobrada aqui na prova. E a gente já teve também embargos de execução, que coube também no exame embargos de terceiro, depois eu explico por quê. E a gente consegue mostrar a vocês que tudo varia, tudo depende de como a banca vai abordar a peça. O que é que eu quero dizer? Quando caiu a ação de consignação, a última que caiu no exame retrasado, caiu a ação de consignação em pagamento, a banca trouxe uma peça com 10 teses de mérito. Assim, Diego, é difícil, eu vou lhe mostrar que é a peça mais fácil de todo o exame.
Você vai ver daqui a pouquinho por quê. E, de outro lado, com a mesma estrutura, no 13º exame, ela cobrou o embargo da execução, que tinha 4 teses de mérito. Dica, eu preferi, então, embargo da execução. Presta atenção. Cada tese de mérito no embargo da execução valeu 1 ponto. Se você errou uma, você perdeu 1 ponto. Errou 2, você perdeu 2 pontos. Numa ação de consignação, cada tese valendo 4 décimos, se você deixou de colocar 1, você perde só 4 décimos. Deixou de colocar 2, perde 8 décimos. Então, é uma diferença muito grande. Então, é muito melhor você fazer uma peça que tenha mais teses de mérito, né? Que seja mais equiparado aí, porque se você deixar de colocar uma, você não vai perder tanto ponto assim. Independente da situação, lembre-se que o enunciado é o nosso guia e não deve você criar dados nenhum sob pena de identificação, tá? E, obviamente, sempre que preciso for, releia o enunciado para buscar as informações para a sua peça, tá? Bom, o que é que eu quero dizer para você? É interessante e muito importante você seguir basicamente aqui 2 passos para você conhecer e saber identificar as peças quando você vai utilizar a estrutura coringa. A primeira coisa é você ter intimidade com o seu material, ter intimidade com a sua CLT, você saber onde é que tem o fundamento das peças. A gente vai fazer a marcação com os clipes, mas quanto mais intimidade você tiver com o seu material, mais fácil fica. Então, se você souber, por exemplo, eu tenho ação de consignação e inquérito que as duas utilizam a mesma estrutura. Então, eu tenho que saber onde é que está a ação de consignação, tenho que saber onde é que está a ação de inquérito, quando cabe uma, quando cabe outra. Logicamente que são ações completamente distintas, mas quando cabe uma peça, quando cabe outra, você tem que saber. Você tem que ter intimidade com isso para poder seguir para o segundo passo, que é saber identificar as peças quando utiliza a estrutura coringa, tá? Obviamente, essa aula de hoje a gente vai ver 2 petições iniciais, né? 2 petições iniciais. Então, você pode achar semelhante, por exemplo, com o caso da reclamação trabalhista, porque ele vai narrar só a situação da entrevista do advogado com o cliente. Então, nem toda entrevista do advogado com o cliente vai ser só a reclamação trabalhista possível. Vai depender, obviamente, do que ele está narrando no enunciado. Se ele narrar só direitos que foram violados pelo empregador e o seu cliente for o empregado, então é a reclamação trabalhista. Mas se não for, pode ser que seja, por exemplo, uma ação de consignação ou uma ação de inquérito, tá? Essa é a estrutura coringa. Essa estrutura ela é completa, ela tem 11 elementos. E não significa que todas as peças que utilizam a estrutura coringa vão utilizar os 11 elementos. Vão ter peças que utilizam todos os 11 elementos, assim como pode ter peça que não vai utilizar os 11 elementos, e aí, obviamente, você exclui. Mas, no geral, no máximo, a gente vai ter aí esses elementos para a estrutura coringa. A gente vai começar falando com o endereçamento, e aí o endereçamento vai variar, obviamente, né? Por que vai variar o endereçamento? Porque vai depender da peça. Vai depender se é uma peça que já está no curso do processo, vai depender se é uma petição inicial, por exemplo, eu dei aqui o caso ação de consignação e ação de inquérito, aí vai depender, que são petições iniciais, aí vai depender da competência, onde é o local que você vai ajuizar a ação, ou pode ser uma petição no meio do processo, como eu dei o exemplo aqui dos embargos à execução, que utiliza a estrutura coringa, mas você vai direcionar diretamente para a vara do trabalho onde está tramitando a ação, tá? Em seguida, você vem para colocar o número do processo, e o número do processo você só vai colocar se a peça que você estiver fazendo não for uma petição inicial. Porque se for uma petição inicial, significa que o processo sequer foi distribuído, portanto, não vai ter número do processo ainda. Depois você vem com a qualificação das partes, e a dica aqui é você saber que você deve qualificar primeiro o seu cliente, que é aquele quem está nos pagando, tá? Logo adiante, você vem com o nome da peça com o fulcro, e a atenção aqui é, obviamente, que de uma peça para outra o nome vai variar e o fulcro também, por isso que você precisa saber, tá? Depois você vai chegar aqui na coluna vertebral da estrutura coringa, e o primeiro elemento aqui vai ser o tópico dos fatos. Quando a gente fez a reclamação trabalhista, alguns colegas
me disseram, Diego, a gente não tem um tópico dos fatos? Não, na reclamação trabalhista não. Mas aqui você pode colocar o tópico dos fatos apenas por uma questão de contextualização, tá? Esse tópico pontua? Não. Se eu quiser suprimir esse tópico, eu posso? Até pode. A petição talvez não tenha a mesma coesão, mas pode suprimir, porque esse tópico não vai pontuar. Porque o fato está no enunciado e não vai pontuar por isso. Depois você vem para requisitos específicos. E existem algumas petições que têm requisitos específicos previstos em lei. E aí é que está o grande barato. Vão ter peças que têm requisitos específicos e a gente vai ter peça que não tem requisitos específicos. Nas peças que não têm requisito específico, obviamente você não precisa nem mencionar esse tópico. Mas nas que têm requisitos específicos, você precisa saber quais são os requisitos. Porque os requisitos específicos de uma peça para outra vão variar. Então você precisa saber qual é o requisito de uma, quais são os requisitos da outra. Mas, logicamente, isso você pode ter tranquilidade que com o tempo você vai conseguir fazer. Tá? Com o tempo você vai conseguir fazer. Depois, você vem para a parte do mérito. E aqui eu digo toda a atenção do mundo, porque o mérito é a parte que mais pontua. E a regra vai ser a mesma no mérito para qualquer peça. Cada tese com seu tópico, cada tópico com seu título. E aí dentro do tópico você vai argumentar ali fato, fundamentação e pedido. E aí, quando a gente vai dividir hoje em duas peças, quando eu falar do mérito de uma eu vou mostrar, quando eu falar do mérito da outra eu vou mostrar o que é que você vai argumentar, tá? Existem peças aí que tem também pedido de liminar, outras não têm cabimento, mas algumas têm. E aí se tiver você coloca. E por fim tem os requerimentos finais de cada petição, e aí você vai precisar de fato saber. A grande vantagem, por exemplo, nós temos peças que estão previstas no CPC. Aí eu dou exemplo. Ação de consignação em pagamento. Embargo de terceiro. Duas peças que estão no CPC não estão na CLT. Isso é muito bom se cair uma peça dessa. Por quê? Porque as peças que estão no CPC, elas estão estruturadas no CPC nos artigos. Na CLT não tem nenhuma peça estruturada na CLT. Então eu não tenho como saber como é que faz a peça toda só lendo a CLT. Mas quando eu vou ler o CPC, boa parte das coisas eu consigo lembrar se eu tiver esquecido só de ler os artigos. Você vai ver hoje, por exemplo, na ação de consignação em pagamento, que é uma peça que está toda lá no CPC. Tá? Eu tenho aí, saindo da coluna vertebral da minha estrutura, eu tenho o valor da causa. E, obviamente, que o valor da causa eu só vou colocar se for uma petição inicial. Se não for a petição inicial, eu não coloco. Pula, não precisa nem botar e deixar em branco. E, por fim, eu tenho o fechamento da peça, que é a maneira como eu vou fechar todas as minhas petições. Ok? Beleza? Em síntese, o que é que Diego quer dizer para você? A atenção sua aqui deve residir, basicamente, requisitos específicos, requerimentos finais. Porque é onde vai variar mais de uma peça para outra. Tá? O resto, o que variar você já sabe. Tá? Mas tem que ter atenção bastante aqui nos requisitos específicos e requerimentos finais. Tá? Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui da ação de consignação em pagamento. Tá? Essa ação de consignação em pagamento, tá rindo de quê, menina? De alegria? É? A ação de consignação em pagamento já caiu 2 vezes na era da FGV. Né? No penúltimo exame caiu uma ação de consignação em pagamento. E eu acho que eu cheguei a mencionar com vocês aqui. A gente deu essa aula de ação de consignação em pagamento. O exemplo que a gente deu na aula
caiu na prova, né? Eu lembro que eu acho que eu mencionei para você que eu recebi uma mensagem de uma aluna, não mencionei com vocês isso? Cheguei a contar isso, não foi? Não falei? Então, a gente deu esse exemplo aqui na sala, na ação de consignação e pagamento. E no dia que eu dei essa aula da ação de consignação e pagamento, teve uma outra aluna que falou assim, que esse negócio é muito fácil, não vai cair não. E aí, disse que não ia cair. Caiu. E junto com a peça, a aluna caiu junto também. E levou meio mundo de gente junto. Não é? Porque vocês têm que ter atenção que às vezes a gente tem um sentimento dentro da gente que a gente é traído por esse sentimento. Porque a gente vai ver a peça, é muito fácil. A ação de consignação, sem brincadeira, é a peça mais fácil do exame da ordem. Eu não conheço as peças de todas as outras matérias, mas eu desafio a achar uma peça mais fácil que essa. Em trabalho, eu tenho certeza que não tem. E eu vou mostrar a vocês daqui a pouco por quê. E lógico, não é para criticar esse ou aquele aluno que não passou naquele exame, porque eu sei que pode ter gente em casa aí também nessa condição que fez. Porque, na verdade, o que derrubou muita gente naquele exame que tinha ação de consignação e pagamento foi que, na verdade, ninguém esperava. Aí quando você olha, meu Deus, ação de consignação. Aí você está lá, RT, contestação, RT, contestação, RT, contestação. Aí você está só pensando nas três, ó. E você ainda vai para a prova assim, ó. Se vier qualquer das três, eu sei. Aí você vai com essa convicção. Aí você entra na prova, se vier qualquer das três, eu sei. Pegou a prova, leu, a ação de consignação você vai dizer assim, não é uma das três, não. Aí você ainda cogita a possibilidade de chegar para a fiscal e dizer assim, será que essa menina me deu a prova errada? É a de civil, que cabe a ação de consignação também. Será que não foi? Deixa eu ver as questões. Mas nas questões você vê lá, Plínio trabalhou na empresa tal, assim, não, realmente trabalho essa aqui. E aí desestabiliza. Eu lembro muito bem desse exame, aqui em Salvador, inclusive. Muitos alunos fizeram, e muita gente passou mal. Né? Muita gente passou mal. E o detalhe interessante é que passou mal, vai para o posto médico, né? Aí os alunos me dizem, não, pior que perder tempo, não, lá eles ganharam tempo. Por que ganharam tempo? Porque quando chegou lá, tinha tanta gente de trabalho que tinha passado mal. É verdade, aqui a aluna que viu. Tanta gente passando mal que quando chegava lá no posto médico, o médico dizia, é ação de consignação e pagamento, né? Não é verdade? Aqui. A médica estava falando a peça. Será que era tanta gente de trabalho que tinha lá? É ação de consignação e pagamento, né? É verdade. Foi verdade. Verdade isso. E o detalhe, de aí, sobretudo o pessoal aqui de Salvador, saindo, os alunos da gente aqui saíram da prova, né? Quando saíram da prova, os alunos que me contaram, não fui eu porque eu não vi, mas me contaram que tinha um monte de gente chorando. Um monte de gente entregou a prova em branco. Um monte de gente chorando. E aí foram perguntar o que foi. O que foi? Não, porque meu curso nem deu. Aí eu não sei. O curso concorrente aqui não deu ação de consignação. Os alunos me falaram, não fui eu. E outros cursos aí espalhados pelo Brasil também nem deram a peça. Aí quando o Diego fala, lá na primeira fase, cuidado com esses cursos com a carga horária pequena, porque o professor vai na doida, escolhe uma coisa e deixa a outra de fora. E aí não dá. Aí o professor pensa, sabe o quê? Que ação de consignação é fácil, não cai não. E aí vai e cai a droga da peça. Então eu estou falando, cuidado com isso.
Cuidado com isso. E até estou falando isso de uma forma de você alertar os seus amigos. Ó, não caia nesse negócio não, de procurar um curso com a carga horária pequena, porque, como a gente chama aqui na Bahia, é barril. Traduzindo, é esparro, né? O restante aí do Brasil, né? Então, não vá não. E nem deixe seus amigos irem nessa, tá? De que esses cursos com carga horária pequena. A gente aqui deu ação de consignação, fizemos uma em sala. No dia da semana de revisão, que antecede a prova, eu dei. No dia da véspera, eu dei de novo a peça e caiu no outro dia. Então, você tem que optar pelo que dá segurança para você. A ação de consignação em pagamento é uma ação toda estruturada no CPC. Para começo da conversa, é uma ação toda estruturada no CPC. Eu não sei se você sabe ou já teve a curiosidade para olhar, na sua CLT aí tem um CPC. Então, abra aí o CPC da sua CLT. No artigo 539. Está no capítulo dos procedimentos especiais. Bom, se você passar o olho aí, deixa aberto aí que você vai acompanhar comigo, você vai ver que é fácil. O que acontece? O que é uma ação de consignação em pagamento? Olha aí, primeira coisa que eu queria falar com você, já veio um estalo para falar isso para você. Tem gente que fundamentou no Código Civil, que lá fala de consignação. Mas a consignação que o Código Civil trata é a consignação extrajudicial, chamada também de consignação bancária. É uma consignação em que a pessoa, você quer pagar, a pessoa quer receber, aí você pode consignar no banco. Deposita numa conta do banco e o banco intima a pessoa para ir buscar o dinheiro. É uma consignação extrajudicial. Não tem nada a ver com essa ação de consignação em pagamento. Tá? A ação de consignação em pagamento aqui, ela visa uma declaração por sentença da extinção da obrigação. Então, quando você quer entregar coisa ou quantia e a pessoa se recusa a receber, ou quando você não sabe a quem pagar, você deposita em juízo e a justiça resolve nesse processo de ação de consignação em pagamento. A legitimidade ativa, portanto, da ação de consignação em pagamento vai ser daquele que quer cumprir a obrigação, ou seja, o devedor. Sempre o devedor da obrigação é quem ocupa o polo ativo da reclamação trabalhista, ou perdão, da ação de consignação em pagamento. Tá? O devedor. E aí que fique bem claro para você, o devedor não quer dizer necessariamente que é o empregador. Pode ser o empregador? Pode, porque aí, um exemplo, o empregador quer pagar as verbas rescisórias ao empregado, só que o empregado ele se recusa a receber, sei lá, porque ele está dizendo que o valor que a empresa quer pagar está menor do que ele acha que deve. Aí você vai dizer, oh, não vou receber não. Só vou receber se você pagar o valor realmente que é devido. A empresa vai dizer, não, se eu devo, eu vou pagar. E aí entra com a ação de consignação em pagamento. Certo? Mas a ação de consignação pode ser também do empregado como devedor. Exemplo, ele está com equipamentos da empresa na mão e quer devolver para a empresa porque ele foi dispensado. Só que ele foi lá, a empresa estava fechada. Foi no outro dia fechada. Não está mais vendo a empresa aberta, mas o negócio não é dele. Ele vai lá e vai ter que entrar com uma ação de consignação em pagamento. Mas, Diego, não é dinheiro. Não importa. Eu estou consignando objetos. Pode? Pode. Tranquilamente pode.
Certo? Então você tem que colocar na sua cabeça que o autor da ação de consignação, que vai ser o seu cliente, ele é o devedor. Ele quer que a justiça declare o quê? Você já entregou a coisa, está extinta a sua obrigação de entregar. Ok? Beleza? Bom, detalhe. Existe também a possibilidade de ocupar o polo passivo da reclamação trabalhista possíveis credores, e não necessariamente um credor exato. Vou dar um exemplo aqui. Mike, por exemplo, se Mike morrer, não está muito longe, né, Mike, disso acontecer. Se Mike morrer, na hora que o Sajaz for pagar a rescisão, vai dar briga. Vai dar briga.